Bom dia, pessoal. Sou Rodrigo Bueno, analista de política internacional do portal Hermenêutica Política, e no vídeo de hoje nós vamos falar do grande caos que aconteceu nos Estados Unidos nessa semana, o rompimento público entre Elon Musk e o presidente Donald Trump. Essa briga já estava em gestação. Quando eu gravei um vídeo aqui mesmo para o Hermenêutica, falando do gabinete do ministerial que Trump montou para o seu segundo mandato, eu falei que Elon Musk no governo ou daria muito certo ou daria muito errado. E pelo jeito, deu muito errado. Elon Musk saiu criticando abertamente Donald Trump, que, como é de se esperar, não deixou barato e publicamente começou a falar mal também do bilionário. A briga escalou e já tem até pedido de impeachment do presidente americano Donald Trump. Elon Musk diz ter provas que podem levar a um impeachment do presidente americano. A gente vai falar disso mais adiante no vídeo. Antes de tudo, deixem o seu comentário, deixem o seu like aqui no nosso vídeo, sigam a Hermenêutica nas nossas redes sociais e vamos adiante analisar essa briga entre Elon Musk e Donald Trump. Quais foram os antecedentes dessa briga? Ao longo dos meses que Musk trabalhou na Casa Branca junto com Donald Trump, membros do Partido Republicano, membros do gabinete de Donald Trump já tinham rusgas com o bilionário e o seu chamado DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, que Trump criou para abrigar Musk na administração. Ele colecionou rusgas com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, colecionou rusgas com Marco Rubio, secretário de Estado americano, que parece uma das figuras mais fortes da administração nesse momento, e com muitos membros do Partido Republicano, que se opuseram, entre outras coisas, aos cortes que o DOGE realizou em vários ministérios, feitos sem a anuência dos próprios secretários, dos próprios ministros desses departamentos. Isso já azedou o clima, principalmente entre Musk e Marco Rubio, que provavelmente foi um dos que fez a caveira de Elon Musk junto a Donald Trump. Porém, tudo realmente esquentou quando o Musk criticou publicamente um projeto legislativo que contém basicamente 80% dos projetos legislativos de Donald Trump. Um pacote que, entre outras coisas, amplia o teto da dívida americana para pelo menos mais 4 trilhões de dólares nos próximos 10 anos, amplia o investimento militar e também no Departamento de Defesa, corta muitos fundos de educação, fundos relacionados à saúde, e também gerou uma espécie de dificuldade no Partido Republicano para compartimentar os interesses dos chamados fiscal hawks, né? Os falcões fiscais, aqueles deputados, senadores republicanos que defendem um orçamento extremamente restrito, e o pessoal mais trumpista do movimento MAGA, Make America Great Again, que defende que Donald Trump teria uma espécie de toque de Midas e que qualquer coisa que ele fizer vai dar certo, mesmo que a lógica econômica por trás seja, no mínimo, falha. E esse racha no Partido Republicano em relação a esse projeto legislativo foi crescendo. Vários deputados e senadores falam em republicanos inclusive, falam em uma oposição a esse projeto, que contém basicamente todo o cerne da agenda de Donald Trump. Envolve também cortes de impostos que ele realizou no seu primeiro mandato, lá em 2017, que agora se tornariam permanentes. Então é um projeto muito ambicioso, é um projeto muito grande, que contém um caminho legislativo muito difícil, porque a maioria dos republicanos na Casa dos Representantes é pequena e existem republicanos contra esse projeto, e também no Senado, que
tem um histórico nos Estados Unidos de ser um corpo mais deliberativo, de tentar encontrar mais consensos, também a passagem dessa legislação é considerada complexa. Musk, ao sair do governo, criticou abertamente, de forma rigorosa, esse projeto por 2 motivos. Primeiro, Musk tem uma preocupação muito grande com a questão da dívida pública americana. Musk considera que a dívida pública americana é impagável e que ampliar esse teto da dívida é um incentivo para o governo se endividar mais. Ou seja, o que já era ruim hoje vai piorar amanhã. Esse é o ponto principal da discordância de Musk em relação a esse projeto legislativo que Donald Trump apresentou para a Câmara dos Representantes e também para o Senado. O segundo motivo é um pouco mais pessoal. Dentro desse projeto está a revogação de subsídios e incentivos fiscais para carros híbridos e carros elétricos, ou seja, atinge em cheio a Tesla, que é a montadora de carros de Elon Musk e que se especializou em veículos híbridos e veículos elétricos. Então, Musk tem um alvo nas costas com relação à Tesla, porque com a política de Donald Trump para reforçar a sua presença no chamado Cinturão da Ferrugem, nos estados petrolíferos dos Estados Unidos, onde ele ganhou nas últimas eleições, ele precisa adotar uma postura contra os carros híbridos e os carros elétricos, que são o cerne da Tesla, que é a montadora de Musk. Ou seja, aí tem um ponto de ruptura. Um é econômico, de teoria econômica mesmo, que Musk entende que a dívida pública americana é impagável, e o outro é mais pessoal, atinge diretamente parte dos negócios de Elon Musk. Dentro da agenda econômica de Donald Trump tem outro ponto que afeta diretamente Elon Musk, que é a questão da guerra comercial, a ampliação tarifária que Donald Trump colocou sobre basicamente todos os países do mundo afeta muito Elon Musk, que possui fábricas na Ásia, no continente asiático, que foram diretamente afetadas por uma taxação muito grande. Ou seja, o fluxo de comércio de Musk com países asiáticos foi impactado diretamente pelas tarifas internacionais postas por Donald Trump. Particularmente, eu acredito que essa questão da dívida pública americana não é um grande problema. Por quê? A liquidez do dólar é intocável. Por mais que a China tente capitanear projetos de desdolarização da economia global, é inviável. O euro e a libra valem mais do que o dólar, mas o dólar é a moeda de confiança global. Quase todos os contratos de fundos de investimento são dolarizados. Então é inviável, é impossível, melhor dizendo, que o dólar seja colocado para escanteio. Apesar de ser legítima a preocupação de Trump em proteger o dólar, sim, é legítimo, claro, porque é a moeda forte, é a sua moeda, e enfraquecê-la não vai contra, inclusive, o interesse nacional, vai contra a própria segurança nacional dos Estados Unidos. Apesar de Donald Trump possuir um projeto, sim, de enfraquecer o dólar, visando ampliar as exportações americanas, deixar elas mais competitivas para o mercado externo. Então, existe uma certa confusão conceitual mesmo na agenda econômica de Donald Trump. Quer proteger o dólar. O como fazer, existe uma confusão teórica, de teoria econômica mesmo, na agenda de Donald Trump. Esses são os pontos que explicam o rompimento entre Donald Trump e Elon Musk. Porém, agora a gente tem que passar para o passo 2, para o ponto 2 desse vídeo. O que pode acontecer? É uma briga
entre dois homens que possuem um ego extremamente inflado e dois homens extremamente poderosos. O homem mais poderoso do mundo, que é o presidente americano, contra o homem mais rico do mundo. Quando eu falei que poderia dar muito certo ou muito errado Elon Musk no governo, era sobre isso que eu estava falando. Você pode ter ego sem ter poder, mas se você tem poder e ego juntos, e você tem dois machos alfa, dois galos no galinheiro, usando uma expressão mais brasileira, você vai ter problemas. E é isso, esse cenário que aconteceu essa semana ilustra exatamente isso. Quando chegou um momento em que os dois discordaram, não foi uma simples discordância, foi um conflito nuclear, vamos colocar dessa maneira, que desestabiliza por completo o Partido Republicano, coloca em ainda mais risco as eleições de meio de mandato, mesmo no momento que os democratas estão totalmente perdidos, sem liderança, sem agenda clara, sem entender por que foram derrotados. Inclusive tem um artigo aqui também no site falando do porquê Kamala Harris perdeu, quais foram os erros estratégicos do Partido Democrata, mas a briga entre Trump e Musk vai respingar no partido. Musk já falou em fundar outro partido nos Estados Unidos, ou seja, tentar acabar com a bipolaridade da política americana, né, o bipartidarismo entre republicanos e democratas. Musk financiou muitos políticos republicanos, não apenas financiou a campanha presidencial de Donald Trump, ou seja, Trump considerar que Musk não tem poder político talvez seja um erro, porque nos Estados Unidos, quando determinado político é eleito por doações, ele presta contas a esse doador. É uma relação mais direta do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Então pode acontecer ainda muito mais coisa, as coisas vão acontecendo quase em tempo real, com redes sociais, mas o mais importante para saber o que pode acontecer no futuro em relação à briga entre Elon Musk e Trump é que Trump pode perder de novo o Vale do Silício. Musk foi fundamental para reaproximar Donald Trump dos grandes líderes tecnológicos dos Estados Unidos. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e principalmente Peter Thiel. Peter Thiel é o fundador do PayPal, aquele método de pagamentos, e é o grande benfeitor político do vice de Donald Trump, J.D. Vance. Se Trump perde a interlocução com o Vale do Silício, perdendo a aliança com Elon Musk, Trump perde o controle tecnológico. Trump perde o controle sobre as mídias sociais. Trump cria um novo polo de oposição a ele. E hoje, que informação é poder, brigar com Elon Musk é brigar com o pior inimigo possível. Musk tinha até poucas semanas acesso direto a todas as contas do Estado americano. Qualquer fraude que Elon Musk tiver detectado pode ser caso sim para um eventual impeachment do presidente americano, que pode ser impossível até para a maioria republicana protegê-lo. E por que isso é importante? Porque o vice J.D. Vance é uma cria política de Peter Thiel. Peter Thiel fundou J.D. Vance. Foi o seu benfeitor político. Peter Thiel empregou J.D. Vance na área de investimentos, que J.D. Vance trabalhou antes de se tornar político, senador, né, pelo estado de Ohio, se eu não me engano. A carreira de J.D. Vance deve muito a Peter Thiel. E Peter Thiel é um fundador ideológico de uma nova corrente intelectual no Partido Republicano, que são os chamados neo-reacionários, que é uma corrente política ainda em crescimento, é minoritária no Partido Republicano, mas que vem apresentando sinais claros de pessoas importantes deles em posições importantes de poder. A gente precisa ficar atento a esse crescimento dos neo-reacionários,
porque o projeto político deles é muito distinto de qualquer projeto político que a gente conheça hoje, tá? Vai ter um texto aqui no Hermenêutica, o Eduardo está preparando, contando a história dos neorreacionários, o que eles propõem, o que eles enxergam como visão de mundo. Mas só como um aperitivo para vocês, eu deixo de dica 2 livros. O primeiro, com uma visão positiva desse movimento, do neorreacionarismo, que é do autor Hans Hermann Hoppe, Democracia, o Deus que Falhou. Ele é um libertário que se desiludiu com os processos democráticos e começou a falar que a verdadeira liberdade é incompatível com a democracia. Isso está dentro da visão neorreacionária. E, como uma visão crítica a esse movimento, eu deixo o livro de um economista grego chamado Yanis Varoufakis, que se chama Tecnofeudalismo, o que matou o capitalismo. O Varoufakis é um economista heterodoxo, é de outra visão, mas ele explica muito bem como, de certa forma, a tecnologia tem sido um vírus que mata o capitalismo, matou o seu próprio hospedeiro. É um livro interessante, é um livro bem fora da casinha, tem que estar disposto a entender coisas não tão habituais assim para conseguir acompanhar o que o Varoufakis quer falar, mas são 2 livros que abordam sobre o crescimento do neorreacionarismo. Muito obrigado a todos que assistiram. Sigam o Hermenêutica nas nossas redes sociais e até o próximo vídeo.